Boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ministrarmos as palavras hoje a serem ministradas, a serem transmitidas nesta lição de número 10, a ressurreição de Jesus Cristo. Bem, pessoal, desde já quero agradecer a todos. Tivemos um grande impulsionamento, né? Nessa sala, ela bombou. Eu agradeço a você, certo? Pela sua confiança. Eu espero que você assista aos vídeos, que você venha observar os conteúdos. Nós temos aqui o conteúdo da lição, nós temos a Bíblia, temos assuntos contemporâneos de nossa era, do nosso período, e isto tem sido muito satisfatório para mim, que estou transmitindo aqui esse ensinamento, vendo com vocês, né, todas essas novidades que estão acontecendo hoje no mundo. E de uma certa forma, eu novamente venho a dizer muito obrigado a todos vocês que têm dado essa confiança, que está curtindo aqui o nosso canal. É o meio pelo qual eu posso entrar na sua casa, para que você possa ouvir a palavra de Deus, aprender mais sobre as Escrituras Sagradas, sobre as novidades que está acontecendo hoje no mundo atualizado, em comparação com a Bíblia. E vamos começar, né? Sem perda de tempo. E eu quero dizer, eu estou aqui desde o momento que eu falei, a sala, ela tomou uma proporção, né? O nosso grupo, que como eu estava explicando, nós temos essa página na internet, no Facebook, aonde nós temos a sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Criamos um grupo nesta página para poder ficarmos contemplando todos os assuntos inerentes a esta lição, tá? Que é o primeiro ciclo, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E nós estamos já na lição de número 10. São 13 lições. Nós já estamos chegando ao fim, tá? Então, logo mais, quando a gente terminar esta lição, o primeiro ciclo, nós teremos mais 3 ciclos à frente. Seja bem-vindo, que nós possamos ter uma grande forma de corroboração no conhecimento, né? Para que você possa saber distinguir mais algumas passagens da Bíblia. Pessoal, já sem demais delongas, eu quero aqui fazer a chamada. Nós estamos com 78 alunos nesse nosso grupo da sala. Isto é espetacular, né? Então, eu estava fazendo chamada com 20 pessoas, com 50, né? A última vez eu tinha 53 aproximadamente, e agora nós demos um salto quântico, né? 78 pessoas, que maravilha! Que você possa curtir a página, curtir todos os vídeos, né? E como eu falei anteriormente, eu tenho o intuito de fazer um certificado de participação para você que assistir todos os vídeos. Curta o vídeo que você assistiu, deixe lá o seu like, o seu comentário, né? Ok, oi, paz do Senhor. Assim você deixa lá o seu comentário e com certeza eu vou ter um prazer de você vai entrar em contato comigo, não vai ser difícil, e nós vamos estarmos lhe mandando, né, um certificado de participação com a capinha desta revistinha, e que você assistiu os 13 vídeos. Bem, pessoal, vamos aqui para a chamada, que tem sido assim muito prazeroso a quantidade de pessoas que tem aparecido aqui, né? Vamos lá, pessoal. Egídio Cunha, Inexplicar Valdemar, Apologético, Mateus Gabriel, Pastor Melo Verniz, lá da África, Dulce Rodrigues, Adriano de la Vega, Francisco Wagner Estevão,
Joseli de Souza da Silva, Antônia Santos Barbosa, Marcélia Carvalho, Olímpio Mesquita, Alexandra Souza, Willam Marques, Luanda Salgado, Valdir Souza, Ana Cristina Alves, Rosalba Aragão, Jânio Ferreira, Catiane Monteiro, Valdênia Iris, Odair Nascimento, Wagner Souza, Franca Queiroz, vai dizendo presente aí, viu? Wilka Albuquerque, Janilson Gomes, Zé Cunha, Giliardi Carlos, tá presente, Giliardi? Dá o teu presente aí. Clésio Lopes, Verlene Mendes, Márcia Mendes, Maria Aparecida Cunha, Luiz Carlos Cordeiro, Edson Costa, Lucas Prados, Gilson Moreira. Eu não ouvi presente. Ó, você tem que confirmar, viu? Nádia Cristina, Gerardo Mota, Adeodato Raquel, a Dona Leda, Ivonete Silva, Átila Santos, Victor Emanuel, Paulo Moura, Francisco Wellington, Francisco Edson, Sirlene Bastos, Expedita Souza. Vai dizendo presente aí que eu tô aqui só na presença aqui, marcando aqui a lista de presentes. Edinha Nascimento, Maria Freitas, Gerson Diego, Bruno Ricardo, João Paulo, Val Souza, Francilene Gomes, Bim Benésio, César Páscoa, Fátima Maria, Jorge Liz Rana, Valdemir Fernandes, Marcela Gaspar, Bené Martins, Regis Souza, Paulo Cavalcante, Valdemar Pereira, Francisco Aristides, Ivanildo Cândido, Neudiane Félix, Francisco José, Rodrigo Moreira, Mirela Ferreira Reis, Francisco Flaviano, Carlos Sacomani, José Aristides Albuquerque e o nosso também Polimata, que são 2 páginas. Então chegamos ao fim. Bem, pessoal, já está conosco aqui também presente, né? O enigmático Valdemar. Seja bem-vindo, meu amado irmão. Pessoal, hoje eu vou começar, né, mostrando aqui para vocês uma coisa. Eu quero mostrar para vocês um vídeo e esse vídeo, pronto. Esse vídeo ele fala de um acontecimento recente e eu vou mostrar para vocês sobre esta palavra que está na Bíblia, lá em Apocalipse, né, que diz sobre uma das características do anticristo. Ele vai fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E eu até citei o que poderia se parecer aos dias de hoje, né? Como você poderia descrever essa profecia aonde uma pessoa proporcionaria descer fogo do céu à terra? De que maneira? Qual o intuito de você descer fogo? Se nós bem entendermos, existe um significado por trás, financeiro, expeccionista, né, de interesse econômico, você fazer descer fogo do céu à terra, ao sentido do anticristo. E o que nós E o que nós podemos verificar aqui é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou botar aqui uma posição bem legal que vocês possam pegar. Pronto. Ok? Coming back to the once again we are standing by for attempting to catch the booster at the tower. This would be the second tower catch. We're waiting for CS-13 engines. Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Get ready for that move. Down to 3 engines.
coming back to the Mais uma vez. they're standing by for attempting to catch the booster at the tower. This would be the second tower catch. Booster waiting for. CS-13 engines. Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Você está vendo isso aqui? Down to 3 engines. Como é, se nós pudermos aqui evidenciar esse fato, como é que João poderia descrever um fato deste acontecendo há mais de 2000 anos atrás? Ele iria dizer que era um foguete dando ré? Ele iria dizer que isso estava vendo um foguete dando ré? De que maneira você poderia entender um acontecimento desse? Isso é um sinal. Foi o primeiro fato acontecido em nossos dias, onde você pode comprovar que uma pessoa conseguiu um evento extraordinário. E uma coisa importante, porque quando antigamente, né, vamos botar aqui há 20 anos atrás, a gente conversava, eu estive até conversando com um amigo meu, e a gente falava sobre o suspeito do anticristo, né? Quem seria ele? Primeiro, a gente falava que ele seria uma pessoa de grande influência política, que ele seria uma pessoa que tinha grande poder econômico, certo? Uma pessoa que dominasse a ciência. Então, por quê? Para que as nações o respeitassem, para que as nações o temessem. E ele iria trazer soluções para todos os países. Quem for contra a posição desta pessoa, iria prejudicar o seu próprio país. Quem for contra ao posicionamento de crescimento econômico, de crescimento político, de crescimento socioeconômico entre as pessoas, entre a mídia em geral, era necessário que todos estivessem em comum acordo para que ele pudesse ser aceito. Se alguém discordar do que ele está fazendo, essa pessoa seria desprezada e rejeitada. Não era isso que se falava antigamente? Não eram esses os pontos que nos preocupavam de quem seria? E nós tivemos vários acontecimentos nos últimos anos que estão desembocando ao pensamento de todas as profecias de Cristo estão se cumprindo. Jesus está voltando. Você está vendo o esfriamento espiritual, aonde está mostrando que Cristo está voltando. Mas vale muito bem ressaltar uma coisa, que a vinda de Cristo, a volta de Cristo, acontecerá em duas perspectivas. Esta é a qual é muito debatida por alguns grupos religiosos, algumas linhas de pensamento de teólogos, que acreditam que Cristo vai voltar somente uma vez, né? Pessoas renomadas que falam que Cristo vai voltar apenas uma vez, vindo já para poder confrontar o anticristo. Só que a palavra de Deus, ela ressalta de acontecimentos muito fortes, aonde ela fala, aonde eu vou ler aqui para você, você tiver sua Bíblia aí, vai logo pegando aí e abre lá em 2 Tessalonicenses, desculpa, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6, eu acho que é um versículo muito pequeno, mas ele dá ênfase de uma coisa. Eu vou tentar mostrar para vocês, se vocês conseguem pegar aí,
e você lê comigo. Olha só. 2 Tessalonicenses, está aqui, capítulo 2, versículo 6. Está aí o versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E agora vós sabeis o que o detém. É tão pequeno esse versículo, é tão pequenininho, mas ele está escrito aqui, que existe uma coisa que o detém. Ao seu tempo será manifestado. Aleluia! Eu acho que você não captou o que eu quis dizer. Existe um que o detém. Do mesmo jeito que ele veio no dia de Pentecoste e sua vinda foi para proclamar este evangelho que chegou em todos os lugares, está através desse canal aqui de transmissão, está chegando à sua casa a mensagem do Jesus crucificado, a mensagem do Jesus da ressurreição de Cristo, que é o tema da nossa lição de hoje. E agora, este mesmo que o detém, ele vai ser tirado da terra. Assim como ele veio, ele vai ser retirado desta terra, para que dê lugar, para que ele possa se manifestar. Onde é que é difícil isso, dessas pessoas que se dizem teólogos, estudiosos, entender só esse versículo? Leia, aprenda. Onde é que você não entende que tem um que o detém? Quem é que está detendo ele? É o Espírito Santo de Deus. Um que o detém. A manifestação dele se diz justamente quando ele se revelar, porque ele está proclamando o acordo de paz. É o que nós estamos vendo hoje, 23 de fevereiro de 2025. Acordos de paz. Domina a ciência. Está fazendo androides de robô. Tem a inteligência artificial, que é surpreendente. São muitas as coisas. Criadores de conexões de celular, a qual conecta ao mundo. Se ameaçarem cortar a internet, ele tem satélites em todo o planeta, para que possa se conectar o celular diretamente com o satélite sem precisar. A internet mais veloz do mundo é desta pessoa. E esta pessoa, ela é tida como a pessoa mais rica. Aproximadamente a sua riqueza está em 450 bilhões de dólares. O dono do Facebook, com a qual eu estou aqui falando, tem uma riqueza declarada aproximadamente em 260 bilhões. Ele está lá no topo. 450 bilhões a riqueza dele, pessoal, declarada. Se for juntada à empresa, então são pessoas altamente poderosas que dominam. Mas vinha cá. Você não está guardando Jesus, não é? Você acha que você pode brincar o carnaval? Tá? Realmente? Você acha que nada mais vai acontecer? Eu nunca me esqueço tão rapidamente das coisas. Quando aconteceu o fato das escolas de samba debocharem de Cristo, arrastando Jesus pelo chão e brincando em pleno carnaval, logo depois foi declarada a pandemia, o coronavírus aqui no Brasil. E você sabe qual foi o espetáculo que nós presenciamos
de centenas de milhares de pessoas mortas por causa de uma gripezinha, né? Coisas maiores estão por vir, porque ele vem com aparência de bom, aparência de proclamador da paz. A Bíblia diz: e quando as pessoas proclamarem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. As pessoas vão sentir: não, nós estamos mais em paz, o nosso dinheiro agora é protegido, o nosso dinheiro é criptografado, nós temos as bitcoins, a criptomoeda, nós temos segurança, nós temos câmeras em todos os lugares que nos monitoram. Você vai se sentir mais seguro? Vai lhe sobrevir repentina destruição. Mas não se esqueça de uma coisa: o Senhor fala uma promessa à igreja, aonde Ele vai guardar o seu povo da grande tribulação que há de vir, que é justamente sobre as mãos terroristas deste homem que há de se manifestar, o iníquo, a personalidade de Satanás em pessoa, para poder se manifestar todo o seu ódio. Ele vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai começar a perseguir a todos quanto usarem objeto de culto. Ele vai perseguir. Só que não se esqueça de uma coisa: assim como a igreja aguardou a vinda, a descida do Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, o Ruach Kadosh, do mesmo jeito que ele veio, o Senhor também irá levá-lo de volta, para que ele se manifeste. É o que está escrito na palavra de Deus. E quando ele voltar, ele vai levar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, porque o povo dele, remido, lavado com o sangue de Jesus, não vai ficar aqui neste mundo completamente entregue nas mãos do anticristo. Ele vai levar para si, que nós o chamamos de arrebatamento. Está escrito em Coríntios, está escrito em Tessalônica, está escrito em Colossenses, está escrito na própria palavra de Cristo em Mateus, em várias passagens está escrito: ele vai levar o seu povo de volta, ele vai trazer o seu povo para si, que é justamente a volta de Cristo. Acontecerá em dois momentos. Eu estou falando do arrebatamento. Quando o povo de Deus desaparecer, e só sobe quem estiver preparado. Vai ter pessoas que vai ficar, e vai se encontrar, e vai ter a marca da besta, e vai ter o selo na cabeça, o sinal na mão ou na testa. Coisas que as pessoas vão aceitar facilmente. Isso aqui está mais para ser a marca da besta do que para... Você anda com ele, você se deita com ele, você está arrogado isso aqui na sua testa, na sua mão. 24 horas isso aqui está com a nossa vida. Quando ele se manifestar, não vai ter problema. Todos os olhos o verão, todo mundo contemplará. Vai ter as duas testemunhas que vão estar pregando contra ele. São muitas coisas que estão acontecendo. Isto é um alerta que eu digo para você: Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, ó povo de Deus, ó Brasil, para se encontrar com o Senhor. Jesus está voltando. Não resta mais nada. As profecias todas estão se cumprindo. A única das profecias que mais são aguardadas, e já ainda aparecem pessoas para dizer que não tem necessidade disso. Isto eu acho impressionante. Que é a construção do terceiro templo. Parece assim uma brincadeira, parece que o cara está aliado com o outro. É necessário, meu irmão, está escrito aqui. Ele vai se sentar dentro do templo de Deus. Tem que existir um templo. E ainda não existe, está destruído. Mas é isso aqui, questão de horas. Ele constrói o templo, meu irmão. Está tudo preparado. Caso você não saiba, para construir o templo, eles têm que ter uma vaca.
toda vermelha, sem nenhuma mancha, perfeita, para ser sacrificado, para poder purificar o templo e começar a construção. Essa vaca já está preparada. Já há muito mais de 30 anos, Israel procurava uma vaca vermelha, pura, da raça X, eu não sei a raça. E ela foi encontrada, e já nasceu um bezerrinho novo, que ele é perfeito, todo vermelho, pronto para ser sacrificado para a construção do terceiro templo. Não é obrigatoriamente, já está bem claro, que tem que derrubar a mesquita, que tem que derrubar lá o Dumo da Rocha. Não é obrigado. Pode ser construído do lado. É onde as pessoas ficam mais loucas. Porque, para não causar tanto problema, pode ser construído. Já tem vários documentários, várias conversas. Pode ser construído do lado. Jesus está voltando. O amor já se esfriou. As atrocidades entre pessoas, inimizade, brigas, irmão contra irmão, as discórdias, as rixas, rivalidades, já está tudo acontecendo. No capítulo... Desculpa. Em Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele fala, nos últimos tempos, escute isso, 1 Timóteo, ele fala sobre os últimos tempos. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Presta atenção que eu vou ler aqui e nós vamos começar a nossa lição de hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e se prepara que a gente está voltando. Associa aí o que eu vou ler e presta atenção se não está acontecendo isso hoje. A impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Bem, eu acho que não resta, diante uma lista dessa que eu li, fica bem claro o que está por vir sobre nós. Amém? Glória a Deus. Vou colaborar com vocês alguns livros que eu comprei para poder trazer mais conhecimento, mais aprendizagem. Olha que livro maravilhoso. O Guia Completo das Religiões do Mundo. Esse livro, ele fala uma visão completa e cuidadosa, né, sobre o cristianismo, o judaísmo, entendeu? Nós temos também aqui o budismo, islamismo, hinduísmo, que lidam com as grandes questões atuais do mundo. Muito bom esse livro, tá? Se você tiver o Guia Completo das Religiões do Mundo, ele vai te ajudar a ter mais conhecimento. Olha, pessoal, por se tratar de uma pessoa tão especial, eu não poderia deixar de adquirir esta beleza aqui, tá bom? Que é Antônio Gilberto, o Calendário da Profecia, tá?
Conhecendo o fim dos tempos no tempo do fim. Eu sou fã dele, então eu tive que comprar, né? Assim, sou observador sobre algumas coisas que ele fala muito importante. Descobertas da Fé, tá? De Rodrigo Silva. Eu estive aqui analisando esse livro e ele é um devocional diário, tá? Ele é um devocional diário. Então ele tem 365 dias, né, do ano, um devocional para cada dia. Ó, você pode ver aqui, tá? Aqui, ó, 28 de maio, certo? E assim você tem um devocional. Descobertas da Fé, ele fala a respeito do assunto devocional do dia, trazendo revelações de descobertas arqueológicas. Sensacional. Um resgate aos fundamentos da fé cristã diante do ateísmo do século XX. Tá, pessoal? Eu não consigo aqui acertar bem a posição, agora sim eu consigo. Heresias. Que você possa trazer o conhecimento. Esse aqui eu nem tirei do plástico ainda, tá? O Ceticismo da Fé, também de Rodrigo Silva, tá? Muito bom. Deus, uma dúvida, uma certeza, uma disposição. O cético, né? A palavra ceticismo, o cético é aquele que tem dúvida, né? Pergunta. Ele não acredita em tudo que a não ser que seja comprovado. Então, o Ceticismo da Fé, de Rodrigo Silva, traz essa forma de conhecimento sobre os que duvidam da fé. Temos outro aqui também, está dentro do saco. Os primeiros cristãos urbanos, tá? Sobre dentro do mundo social do apóstolo Paulo, os primeiros cristãos urbanos, tá? E esse aqui, pessoal, olha, faz tanto tempo que eu queria ter esse livro, estava a caminho. Enciclopédia dos Fatos Bíblicos. Eu era apaixonado por esse livro, mas nunca tive a oportunidade de comprá-lo e agora Deus me concedeu, né? Enciclopédia dos Fatos Bíblicos. Desculpa. A ressurreição de Jesus. Nossa lição. Nós já vamos começando aqui já bem aquecidos, né? As horas, mas eu prometo estar administrando bem o tempo para não ficar cansativo a ninguém, tá bom? Deixa eu ler aqui uma passagem aqui que o nosso amigo Valdemar compartilhou com a gente aqui. A minha posição, as palavras dele, minha posição da escatologia é que a volta de Cristo será uma única vez. Muito bem, como ele bem frisou. Depois da grande tribulação, Paulo, aos 2 Tessalonicenses, diz que a volta de Cristo, a reunião com ele, ou seja, a reunião e o arrebatamento, as bodas do Cordeiro. E depois a manifestação do anticristo. Ninguém vos engane que de nenhum modo antes de vir a apostasia. Assim se deve manifestar o ímpio, o condenado. Muito bem, muito obrigado aí. Eu acho que com essas palavras que eu já tive falando hoje, já deu para dar bem boas compreensões, né? As linhas de pensamento podem existir, mas não se esqueça que
no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós tivemos a descida, a vinda do Espírito Santo. Ele se manifestou, tá? Quando Jesus ia embora, lá em João, que ele teria que ter a ascensão dele, os discípulos se entristeceram e ele disse: não vos entristeçais, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Então esta função do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade de Deus, né? Ele veio no dia de Pentecoste, estando todos reunidos no dia de Pentecoste, veio um vento como um som de um vento impetuoso, e onde as pessoas falavam em novas línguas, em novos idiomas, e a partir daquele dia Pedro começou a pregar. Desde então, a manifestação do Espírito Santo em determinadas igrejas tem se tornado mais visíveis na convenção, né? Como o próprio Jesus disse, que o Espírito Santo, ele vos convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado, né? Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a função dele, né, do Espírito Santo, é fazer esta convenção, essa transformação que acontece em cada vida daqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, aceitam a Jesus como seu guia, como seu orientador, pastor, Senhor e mestre. Veja que Tomé não acreditava até então, quando ele tocou e disse: este é Jesus, que é o tema da nossa lição agora. E ele disse: realmente és Cristo. Aí ele disse: Rei meu e Deus meu. Jesus falou: porque tu viste crer, Tomé, bem-aventurados são aqueles que nunca viram e creem. Então esse mesmo Espírito Santo que veio, ele vai voltar. Porque aqui está escrito, justamente onde você leu para mim aí, né? Na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, onde diz: há um que o detém. Quem é que detém? A manifestação do anticristo. Porque os sinais já estão aí. Mostrei um vídeo aqui no início onde mostrava o primeiro sinal, né? Que ele fazia descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então, fica a seu critério os seus julgamentos. Vamos lá, pessoal. O nosso texto bíblico em classe, isso da lição do número 10. Em Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 43. Que diz assim, Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 43. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Uau! Senhor, te manifesta ao teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Olha, deixa eu falar aqui uma coisa, ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Quando você fala qualquer coisa inerente à profecia, o que tem que ter de maior importância? Não é o que você pensa. O que tem de ter maior importância é a conjuntura, certo? Da profecia escrita, o que foi falado a del respeito daquilo. Porque se você apenas falar um texto, sem dizer o que pronuncia o contexto, você está caminhando para várias discussões doutrinárias. Então, assim, eu, longe de mim aqui, ficar dando aqui interpretações isoladas, mas eu lhe digo uma coisa: o que se diz respeito às profecias da vinda de Cristo, da volta de Cristo, o que diz respeito sobre a vinda de Cristo, e você analisar o que os profetas falavam, como Isaías, Zacarias e outros mais, olhe, ela foi cumprida a risco. Até sobre o jumentinho que ele foi entrar em Jerusalém, estava profetizado. Estava profetizado que ele nasceria em Belém, estava profetizado sobre Isaías, estava profetizado as 30 moedas de prata, estava tudo em detalhes importantes. A entrada em Jerusalém, o que traiu ele com as 30 moedas de prata, aonde ele nasceu, certo? Isaías fala que ele libertará, a própria passagem bíblica que ele leu, o próprio Jesus leu. Então, assim, tudo se cumpriu à risca. E você fazer algumas interpretações, pegando só um versículo, como eu já vi aqui casos de pensadores, teólogos renomados na televisão, seja onde for, que fazem interpretação sobre que Jesus vai voltar uma só vez, e aí quando ele está falando, uma só vez não, eles falam até que nem haverá arrebatamento, que nós vamos participar da grande tribulação. Quando você vê esses caras falar, meu irmão, eles têm versículos que eles não citam. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre o arrebatamento, né? Em Colossenses também, que fala sobre o dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses também, que fala sobre o arrebatamento. Então, inúmeras situações onde, quando é para falar uma passagem da outra, ele não fala. Aí ele só defende a linha de pensamento dele. Então, assim, eu procuro ser uma pessoa que fala tudo, meu irmão. O que está escrito aqui na Bíblia eu vou falar. Se a Bíblia dissesse que Jesus iria voltar no sábado, eu vou dizer aqui, não, está escrito aqui, segundo a passagem tal e tal, que Jesus vai voltar no sábado. Mas é interessante a gente defender aquilo que está escrito, não aquilo que eu acho, porque se você for falar o que você acha e pegar só um versículo, eu também tenho um bocado de coisas que eu acho e vou defender meu pensamento só para um versículo. Mas não funciona assim. Na hermenêutica bíblica, você tem que trazer a interpretação exata das passagens bíblicas, falando a respeito do tempo, do momento, da ocasião. E se for uma profecia, meu irmão, aí é que você tem que ter muito cuidado na interpretação hermenêutica. Porque você não pode ficar só lendo um texto ou um versículo. Você tem que ter todo o contexto para poder trazer a interpretação. Fiquei claro aí? Valeu. Introdução. Eu só acredito vendo. Ou eu tenho de ver para crer. São duas expressões comuns utilizadas por alguém. Desculpa. São duas expressões comuns utilizadas por alguém que duvida de tudo o que, por isso, de tudo e que, por isso,
geralmente de ser como São Tomé. É comum, né, a gente hoje em dia usar esse jargão, né? Ah, deixa de ser Tomé, né? Porque o nome do apóstolo a qual só vê crendo é Tomé, né? Apesar das pessoas assim falarem raramente, saberemos Tomé, um dos apóstolos do Senhor, não foi elogiado por não acreditar em seus amigos, mas justamente ao contrário. O apóstolo João diz que, tendo Jesus aparecido aos seus discípulos, receoso, o apóstolo não estava presente. Ao relatarem que o Senhor havia estado com eles, Tomé então lhes dissera: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Uma semana depois, eles estavam no mesmo lugar, e nessa oportunidade Tomé estava com o grupo. O Senhor Jesus dirige-se a ele e o desafia-o: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-no no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Se alguém afirma que precisa ver para crer, então a fé está dispensada. Pois o que se vê não necessita de fé, e sim de bom senso. Muito embora é preciso reconhecer, mesmo vendo, alguns não creem. Pois a indisposição para aceitar nada tem a ver com a factualidade ou não de algumas coisas. Temas dos mais importantes da fé é a ressurreição. E este é o assunto que é do nosso estudo. Esta passagem realmente aqui me chama muita atenção, porque o próprio Senhor disse: bem-aventurado os que nunca viram e creem. Se Jesus não fosse Jesus, você acha que essa Bíblia permaneceria até hoje? Você acha que existiria essa frenesi enorme, inumerosas pessoas defendendo Jesus, a sua palavra? Estaria eu aqui falar? É porque é verdade. Aqui não é só um conto de história de carochinha, não. Não é só uma aulinha de faculdade ou de história de sala de aula que tu te senta, aprendeu ali sobre o descobrimento do Brasil, sobre a filosofia que falou um filósofo, Jean-Jacques Rousseau, ou Montesquieu, seja qual for dessas pessoas que tiveram uma história e tal, ou Sócrates, né, que foi lá no templo de Atenas, no templo de Delfos, e chegou lá e perguntou à sacerdotisa: o que é que tu queres aqui, Sócrates? E tinha escrito lá no templo em latim: conhece-te a ti mesmo. O que tu queres, Sócrates? O que tu veio buscar, o homem mais sábio de toda a Grécia? Ele disse: eu só sei que nada sei. Não é uma historinha de Sócrates aqui que nós estamos falando. Não tem ninguém defendendo sobre Sócrates. Não tem ninguém defendendo sobre Aristóteles. Não existe aqui ninguém defendendo de filósofo. Não tem ninguém defendendo aqui a vida de ninguém. Agora, estamos aqui testemunhando a pessoa que ressuscitou dos mortos, está vivo, e a sua palavra permanece para sempre. E ele disse que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria o Espírito Santo. E quando ele estava subindo, disse: da mesma maneira que eu estou subindo, eu vou descer. E ele está voltando, porque ele vem buscar o povo seu,
especial, zeloso e de boas obras, mas também vem botar fim ao anticristo. Então, se a gestão, se o anticristo está começando agora, por que eu vou atrapalhar? Deixa ele botar o reinado dele em dias. Deixa ele colocar todo a estender as suas tendas para poder fazer o seu campo de atuação. Ele está já atuando há muitos e muitos anos. E mais agora ele está mais próximo do poder do que nunca. Ele está mais próximo de se manifestar do que nunca. Mas tem uma pessoa que o detém. Ele só pode se manifestar quando ele sair. Por que é que esses estudiosos não falam do Espírito Santo de Deus que vai ter que ser retirado da terra? Aleluia! Eu vou direto ao assunto. Ele enviou e também vai tirar essa retirada do Espírito Santo da terra, é justamente o arrebatamento. Nos quatro cantos da terra existem pessoas que têm a sua testa selada. Estamos com o selo do Espírito Santo. Como pode eu aceitar que o Espírito Santo vai permanecer aqui em plena grande tribulação? Ou você não faz parte do povo de Deus, ou você é um afastado, que tem consciência de que você vai ficar aqui e sofrer aos cálices da ira de Deus, aos ímpios. Você é um ímpio, então. Então você quer dizer que você é daqueles que diz: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, não expulsamos demônio em teu nome? Senhor, não fizemos maravilhas em teu nome? E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então é isso. Eu não quero fazer parte desse grupo. Vou me esforçar, vou me dedicar, porque não é fácil para um ex-drogado, não é fácil para um ex-alcoólatra deixar essa vida tão cruel de prazeres, pessoas que têm facilidade de bonanças financeiras para poder brincar, arranjar mulheres, curtir, né, o teu dinheiro com mulheradas por aí, né? Enganando. Você sabe que você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. E o Senhor diz o quê? Aleluia! Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ficai lá para o fogo eterno que está preparado para os filhos da desobediência. Mas nós que aguardamos, nós que estamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Existe um povo seu que está aguardando a volta de Jesus. E ele está mais do que nunca alarrido. Voz de trombeta está sendo ecoada nos quatro cantos da terra, com sinais, com acontecimentos, com revelações, com profecias da Bíblia. Estão se cumprindo a todo momento e as pessoas estão querendo praticar a mesma procedência de vida pecaminosa. O Senhor diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, não é do Pai, e sim do mundo. O mundo passa. E o seu desejo também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus, o modelo da ressurreição. Você está entendendo a lição aí? Pegue aí, porque essa daqui, ela é a nossa última lição, em sentido que no próximo domingo não vai haver, por ser o feriado que nós iremos ter. Todo brasileiro vai ter esse feriado, tá bom? Eu sei que esse estudo aqui está chegando bem distante, em lugares que falam-se francês e inglês. Tem pessoas que precisam botar aqui o tradutor, né? Essa mensagem aqui você pode baixar e transmite lá por outros caminhos, a qual é muito desconhecido para nós. Primeiro ponto. Esse primeiro ponto aqui é top. Você vai ver. Jesus, o modelo da ressurreição. O milagre
da ressurreição. Desesperançados e sem motivação alguma. Olha, preste atenção, quando eu estiver aqui lendo, você vai ver, desculpa, você vai ver que a mesma proporção da ressurreição, ela tem muito a ver com a volta de Cristo. É muito parecido. Porque Jesus, né, morreu, mataram e estavam completamente sem esperança. E eles estavam desesperançosos. Quando ele ressuscitou, ninguém ainda cria. Do mesmo jeito, hoje nós estamos vivendo um período em que ninguém aguarda mais Jesus. Ninguém está mais esperando por Jesus. Quer dizer, ninguém entre aspas. Porque ainda existe um povo e você há de saber que por mais que mais da metade dos cristãos tenham se desviados, somente o remanescente que será salvo. Por isso que o Senhor advertiu e disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é todo mundo não. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque para você ser escolhido, você tem que ter perseverança. Você tem que se esforçar para aprender. Não basta só entrar na faculdade. Tem que estudar, porque se não estudar, não passa. O milagre da ressurreição. Desesperados e sem motivação alguma para levar adiante a missão de proclamar a chegada do reino dos céus, 3 dias após a morte de Jesus, os discípulos voltaram às suas atividades anteriores, como quaisquer pessoas normais. A esperança deles estava na vida. Vivo, Jesus os encorajava a enfrentar as dificuldades, estimulando-os a perseverar. Morto, não havia mais por que continuar acreditando que a realidade poderia mudar. O fato é que, mesmo não crendo, os próprios princípios dos sacerdotes e fariseus, reunidos com Pilatos, informaram-lhe, chamando Jesus de enganador, que em vida o mestre dissera que depois de 3 dias ressuscitaria. Por isso, solicitaram ao governador romano que os fornecessem um efetivo de guarda romana, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus, e assim disseminassem a mentira que ele ressuscitaria. Pilatos atendera ao pedido e eles então julgaram tudo o que estava seguro. Estava tudo seguro. Colocaram guardas, toda a proteção. Ele não tem como roubar. Guardas vão ficar de dia e de noite. Vai ter vigílias de guardas mudando o turno dos guardas. Contado nos 4 evangelhos. Em Mateus, capítulo 28, versículo do 1 ao 10. Em Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Lucas, capítulo 24, versículo do 1 ao 12. E João, capítulo 20, do versículo do 1 ao 12. O relato da ressurreição contém detalhes que não deixam dúvida acerca de sua historicidade. Um dos exemplos é o próprio fato de haver incredulidade nos dias imediatamente posteriores ao milagre por parte dos próprios seguidores do Senhor. Entretanto, apenas como forma de exemplificar a veracidade da ressurreição, podemos tomar a preocupação dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões de Israel em subornar os guardas para mentir
acerca do ocorrido. Ora, se eles estavam dormindo, como podem afirmar com certeza que os discípulos roubaram o corpo do Senhor? E se eles viram os discípulos roubando, por que não impediram? Olha, aqui eu falei sobre este fato, né? Que os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos, eles testificam a respeito da ressurreição de Cristo. É indiscutível. Porque se você quer trazer a credibilidade sobre um assunto, por que você falar sobre a incredibilidade de um determinado assunto? Como você, para poder tornar uma coisa certa, verdadeira, vai falar que houve incredibilidade sobre aquele determinado assunto? Parece loucura alguém escrever uma coisa dessa. Mas foi justamente isto que os autores dos 4 evangelhos falaram, que eles mesmos estavam incrédulos a respeito da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi combatida por mentiras, por compras, né, de várias maneiras. E também a ressurreição teve o seu grande fator, que foi a incredibilidade de acreditar que ele realmente haveria de ressuscitar. Agora, tem um fato na Bíblia que eu gosto que vocês prestem bem atenção. A respeito desses 4 livros, você sabe quantas cópias da Bíblia nós temos aproximadamente? Nós temos 5.686 cópias, né, que nos garante que se alguém escrever, ou traduzir, ou falar algo diferente, nós temos 5.686 cópias que contestam contra aquele tal argumento. Então, não é possível você tão somente hoje contestar algo que não aconteceu ou que não acontecerá, porque a Bíblia, ela é pura, ela é verdadeira. São 5.000 no mundo. Você sabe qual é a única tradução mais antiga, né, fora a Bíblia, que você tem? E quantas cópias você tem? Você tem as cópias da Grécia, lá de Sócrates e Platão, tem 600 cópias. 600 cópias, o máximo. E você tem 5.686 cópias da Bíblia. Se você quiser escrever alguma coisa de que não está escrito, acrescentar alguma coisa, você tem 5.686 cópias que vão contestar contra aquilo que você está escrevendo, que não está em conformidade com a palavra de Deus. Então, eles escreveram a respeito da própria incredulidade. Eles escreveram que estavam justamente tentando subornar que Jesus não poderia ressuscitar. Colocaram guardas, colocaram, né, pessoas à vigilância de dia e de noite, mas foi inevitável, foi falência total combater contra aquele que nem a morte segurou. Ele ressuscitou para testemunhar que a sua palavra era verdadeira. Eles perderam a esperança essa que estava guardada quando estavam aqui com o Senhor, a qual Jesus mostrava que através da perseverança, através da sua palavra, eles poderiam ter continência na perseverança, mas após a morte, eles perderam completamente essa perspectiva. Ficaram fadados a voltar às mesmas práticas humanas. Uns foram pescar, outros foram tecer teia de pescaria, e assim, redes de pescarias. E assim, o Senhor, ao aparecer para eles, foi que tudo voltou, né? A incredulidade veio à tona, até
nós temos aqui a incredulidade a respeito da ressurreição. Na lógica racionalista, de sempre, não apenas de hoje, a ressurreição é algo impossível de acontecer. Desculpa. Mesmo desenvolvendo o seu ministério durante aproximadamente 3 anos e meio, período em que ensinara aos seus discípulos que seria tirado fisicamente do meio deles, quando tal momento chegara, as relações que eles estiverem evidenciando que os seguidores do Senhor não estavam preparados para enfrentar tal situação. Além disso, eles demonstraram total desconhecimento bíblico acerca do que fora profetizado sobre o Messias, pois o que aconteceu estava predito na palavra de Deus. Tanto em Mateus, Lucas, eles todos testificaram a respeito do que aconteceu com ele. Como já amplamente frisados, os discípulos alimentavam expectativas irreais a respeito do Cristo e por isso sentiram-se decepcionados. A dificuldade em aceitar o fato de que o Senhor ressuscitara não é uma descrença mais atual, mas algo que se manifestou nas primeiras horas que se seguiram à aparição. Quer dizer, o Senhor, quando apareceu, começou a aparecer a descrença, a incredulidade, coisa que foi quebrando passo a passo, aonde quem foi avistando foi deixando de duvidar. A realidade da ressurreição não foi com um corpo espiritual ou holográfico que Jesus se apresentara aos seus discípulos. Na verdade, ao aparecer a eles pela primeira vez, conforme relata Lucas, os discípulos ficaram espantados e atemorizados, pois pensavam ver algum espírito, algo sobrenatural acontecendo. O mestre então lhes respondera: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E eu já escutei algumas religiões que debatem falando que Jesus, ele ressuscitou em espírito, E aqui no mesmo evangelho diz que ele comeu um pedaço de peixe e um favo de mel. Desculpa. Em seguida ele mostrou-lhe as mãos e os pés, como sabemos, foram furados e transpassados quando de sua crucificação, para que não restasse dúvida alguma por parte de seus seguidores acerca da materialidade do corpo do Messias. Jesus então solicitara: tendes aqui alguma coisa para comer? Imediatamente, diz Lucas, eles apresentaram-lhe parte de um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Em outra ocasião, o Senhor aguardara os seus seguidores na beira da praia. E lá eles encontraram Jesus já assando peixe. Olha, só não acredita quem não quiser. Mas são muitas as coisas que evidenciam essa palavra de Deus ser verdadeira. Outra, é o único livro que transforma presos, pessoas encarceradas, saem de lá pelo tempo que passa preso, com a vida querendo se transformar. A Bíblia transforma vidas. Por quê? O que tem de tão especial nesta palavra para transformar vidas? É Jesus. É o Espírito que tem a palavra. Tem um certo momento que Pedro não estava gostando das pregações de Jesus.
as pessoas começaram a ir embora. Aí Pedro, vendo aquela coisa acontecer, chegou e disse: mestre, a tua palavra é muito dura, não tem como tu mudar essa tua mensagem, o povo está indo embora. E Jesus olhou para ele e disse: queres ir com eles também? Aí Pedro: ô Senhor, de modo algum, para onde eu irei? Só tu tens palavra de vida eterna. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Cristo alimenta a alma. A nossa alma se alimenta com a palavra de Deus. Não é com continho de história, não é com filminho, não é com Netflix, seriado. A nossa alma se alimenta somente com a palavra de Deus, porque nem só de pão e água viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Segundo ponto, o propósito das aparições do Senhor. O período da aparição, com exemplos de incredulidade dos discípulos de Jesus relatados nas Escrituras, vê-se o quanto foi importante a permanência do Senhor por 40 dias entre os seus seguidores. Jesus passou entre 40 dias após a ressurreição. Está registrado em Atos capítulo 1, versículo 3, para sua verificação. Esse aspecto é mais um ponto crucial da ressurreição, pois em uma de suas aparições públicas, de acordo com o apóstolo Paulo, foi visto por mais de 500 irmãos, que a época em que escrevera a epístola ainda viviam. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, ele fala que tem pessoas que estavam ali vivos, que ainda presenciaram a ressurreição. O que significa isso? Se alguém não conseguisse, por fé, crer na ressurreição, poderia se dirigir a essas pessoas e comprovar por si mesmo, apesar de esta prática não ser recomendável. Era uma alternativa à descrença, a despeito isso ter acontecido e não ser um fruto de alucinação coletiva. Quer dizer, aquelas 500 pessoas que viram Jesus poderia ser apenas um fato, como aconteceu também a situação daquele Zezinho, Huguinho, aqueles 3 jovens que apareceram a Maria, que Maria apareceram a eles, né, em Fátima, muito reverenciado e tudo. Ali foi só um grupo, não houve disseminação ali de trazer de alguma coisa que aconteceu. Por ali mesmo ficou, só eles viram, né, só eles 3. Já a ressurreição de Cristo foi mais de 500 pessoas, fora as outras pessoas que também presenciaram. E isso não ficou somente nisto. Olha, então, capítulo 15, desculpa, de 1 Coríntios, versículo 6, onde Paulo aqui fala sobre a ressurreição. E ele foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns já dormem. Essa expressão dormir quer dizer que já morreram. A mensagem de Jesus no período da aparição. O mesmo texto de Atos, capítulo 1, versículo 3, informa que o teor da mensagem de Jesus, nesse período de 40 dias, consistiu justamente do mesmo conteúdo que ele pregara durante 3 anos e meio. Lucas informa que o mestre desenvolvera um ministério junto aos seus discípulos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas inefáveis provas.
sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, mesmo após ter sido brutalmente morto, ressurreto, Jesus continuou a falar acerca do seu projeto divino do reino de Deus. Continuou servindo ao Pai, que o designara a realizar tal missão. Aos discípulos que, mesmo depois de tê-lo ouvido, durante todo aquele período, não entenderam o porquê dele ter morrido, e tal falta de entendimento parecia ter atingido em sua totalidade, porque a compreensão da morte de Cristo é sobre a expiação dos pecados. Era necessário Jesus morrer para que pudesse o seu sangue purificar o mundo inteiro, aqueles que viessem a ele. Não é, olha, vamos parar com essa concepção de perdão coletivo. Cada um se arrependa dos seus pecados, se transforme a sua vida em uma nova criatura. Arrependa, raça de víbora, cobras venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos dos vossos pecados, para que vós alcanceis a salvação. Para onde é que nós vamos? A Jesus. Jesus tem a salvação para você, ainda tem tempo. A propriedade de Jesus no período da aparição. Porque Jesus se dispôs a ensinar, por exemplo, Cleopas e outros de seus seguidores, que no caminho para a aldeia de Emaús, falavam dele de forma decepcionante. Ele está aqui querendo perguntar por que os discípulos no caminho de Emaús estavam falando a respeito de Jesus de forma decepcionante, triste, semelhante a uma derrota de campanha política. Pronto, beleza, bati em cima. Imagine aí você que teve algum candidato que perdeu. Ai, como dói. A derrota, você vai ali falando, tanto que eu lutei, tanto que eu fiz isso, né? Esse mesmo sentimento estava com os apóstolos, decepcionados. Olha o que acontece. Porque o mestre aparecera novamente aos seus apóstolos e chamara Tomé para verificar os ferimentos. A resposta é simples. Se não perdermos de vista o fato de que ele valorizava as pessoas e não reputações, regras religiosas ou quaisquer outras coisas, sua prioridade durante o período de vida normal e após a ressurreição manteve-se intacta. Seu compromisso era a libertação e a salvação das pessoas, pois foi para isso que o Pai o enviara. Quando os discípulos eles estavam no caminho de Emaús, decepcionados com esta perspectiva da morte, que ele havia de ser vitorioso, mas eles estavam na derrota. Se aproximou um viajante e conversava com ele, e o viajante ali falando com ele, ele disse: és tu aquele único peregrino que não está sabendo das coisas que já aconteceram, as novas aqui sobre Israel? Pois é. Quando aquele homem que conversava com eles e falavam muitos assuntos, eles depois se revelou que era o próprio Jesus. Como eles disseram: e não ardia em nosso coração quando nós estávamos falando, tanto
estão desanimados? Este ardor no coração talvez você sinta agora. Porque o Senhor está falando que vai voltar. Não resta mais tempo. O mundo está de todas as maneiras alertando as pessoas. Recentemente ajustaram o relógio do tempo para faltando 6 segundos para meia-noite. O relógio do tempo é analisado por todos os fatores que acontecem no mundo. E eles colocaram lá o que fez o relógio andar. Guerras, destruições, o avanço humano sobre a tecnologia. E está também as queimadas, a destruição da natureza e outras coisas mais. E uma das coisas que foi colocada em consideração era a inteligência artificial, que está fazendo com que o relógio chegue mais. Então, é só você que não enxerga, meu irmão. O significado da ressurreição de Cristo. Já estamos terminando. A ressurreição, uma promessa milenar. Apesar de reconhecer que no mundo antigo não havia quase nenhum conhecimento acerca do destino humano após a morte, diferentemente do que se pensa, o tema da ressurreição não surge pela primeira vez no Novo Testamento, e sim no Antigo Testamento. O profeta Daniel fala acerca desse assunto pela primeira vez, e muitos dos que dormem no pó da terra serão ressuscitados. Em Daniel capítulo 12, versículo 2. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. A ressurreição se cumpre em Jesus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Tal pensamento já havia sido expresso pelo apóstolo em sua primeira epístola aos Coríntios, quando tratou acerca da ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Novamente Paulo fala acerca do tema da representatividade, ou seja, Adão e Jesus, mostrando um paralelo entre ambos. Adão trouxe o pecado, Jesus a salvação. Adão trouxe a morte, Jesus a ressurreição e vida eterna. Porque Jesus é colocado como primogênito dentre os mortos e também considerado as primícias dos que dormem. A resposta é que todas as pessoas que voltaram à vida na história bíblica acabaram morrendo futuramente, em outro tempo. Essas pessoas, na verdade, não ressuscitaram no sentido pleno da expressão, mas apenas voltaram a viver, ao passo que Jesus ressuscitou verdadeiramente e não voltará mais a morrer. Glória! A ressurreição como a esperança central do Evangelho. O capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é verdadeiro tratado acerca do tema da ressurreição, como gregos que eram os coríntios tinham dificuldade de crer naquilo que eles não encontravam lógica, pois analisavam tantas coisas pelos viés da filosofia. O apóstolo então os instruiu, claramente diz algo muito grave que serve inclusive para nós atualmente. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos,
Como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. A ressurreição é a esperança central do Evangelho, pois nela se cumpre a vontade do Criador, que momentaneamente foi desfeita pela desobediência e a introdução da morte no mundo. A palavra de Deus, este livro que vós deva conhecer, ter na sua casa, alguma tradução. Desculpa. Para finalizarmos, eu quero que você preste bem atenção. Você já ouviu falar da parábola do rico e o Lázaro? Sim, né? Ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico para o Hades. Tormentas. Estando em tormentas, ele disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo com a ponta do dedo com água e coloque em minha língua, porque eu estou horrivelmente atormentado. Pai Abraão disse: meu filho, há um grande abismo entre nós, não podemos nos misturar. Se o que quer ir para cá, daí para cá, ou de lá para cá, não tem como. Pois, Pai Abraão, permita que um dos mortos ressuscite e vá lá e avise a meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos igual a mim, para que não venham para este lugar horrível de tormenta. Abraão disse uma palavra que está hoje mais do que nunca: meu filho, tem lá Moisés e os profetas, que ouçam. Meu filho, tem lá a Bíblia Sagrada, que ouçam. Abraão colocou a Bíblia Sagrada acima do morto ressuscitar e chegar para uma pessoa aqui na terra e dizer: olha, eu ressuscitei, agora eu preciso que vocês me escutem, saiam dessa vida de pecado, saiam dessa vida de orgia, saia dessa vida de desobediência, saia dessa vida de mentira, saia dessa vida de bebedeira, saia dessa vida de droga, para que você não vá para o inferno, perecer no inferno. Saia da magia negra, saia da feitiçaria, saia dessa inimizade, venha para a luz, para que vocês não pereçam no inferno. A palavra daquele homem ressuscitado, se fosse que acontecesse, é mais importante ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra do Senhor. Outra passagem bíblica, que Jesus chegou e disse, Jesus estava reunido com os discípulos e a multidão, e chegaram um rapaz e disse: mestre, mestre, eis que lá fora está tua mãe e teus irmãos e estão te procurando. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui meu irmão, minha irmã e meus irmãos, todos da minha família, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Em outro momento, uma pessoa gritou do meio da multidão: bem-aventurado os peitos que tu mamaste e o ventre que te trouxeste. Jesus disse: antes, mais bem-aventurado ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e as guarda em seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo domingo, em março,
nós teremos a nossa próxima. Deixa eu verificar aqui para você quando é que vai ser a nossa próxima aula. Vai ser... Tudo diz em dia 9. Amém? Dia 9 de março. Que Deus abençoe a todos, guarde seu coração, que a palavra de Deus possa transformar a sua vida e verdadeiramente você possa ser um discípulo de Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, desde agora e para sempre.